Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos do R, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre regressão logística, tá bem pessoal? Lá no meu canal no YouTube, tá? Eu tenho uma playlist lá, tá? Que é sobre os algoritmos no ECA, tá bem pessoal? Essa playlist aqui tem vários algoritmos, tá? E um deles que tem, que é o quinto aqui, ó, tá até com a setinha aqui, é sobre regressão logística, tá? Então sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui também, para pegar alguns conceitos que eu não vou falar novamente aqui, tá? Vamos mais para a parte prática mesmo da regressão logística, tranquilo? E mais o básico também, tá bem, pessoal? Bom, eu criei dois arquivos aqui, tá? Que a ideia é o que? A gente usar um arquivo para criar um modelo, né? E outro depois a gente utilizar para fazer a predição, tá? Então o que eu fiz a minha ideia aqui? A minha ideia é criar alguns alunos aqui, né? Então eu chamei aluno A, aluno B, aluno C. O aprovado, se ele foi aprovado ou não. Então 1 ele foi aprovado, 0 ele não foi aprovado, tá? Então tem 0 e 1 aqui nessa coluna aprovados, tá? E a frequência é a frequência do aluno, tá? Então 1 é 100% e depois ele vem aqui 0.9, 0.83, 0.76 e assim sucessivamente, tá? Então a ideia é determinar se existe uma correlação entre a frequência, tá, e a aprovação ou não e criar um modelo para predizer se ele vai ser aprovado ou não com base na frequência, tá? Então vamos fazer essa ideia. Só mostrar outro conjunto para vocês aqui que a gente vai fazer depois a predição, a gente vai fazer em cima desse conjunto que só tem a frequência. A gente vai criar uma outra coluna aqui, né, para dizer se ele vai ser aprovado ou não, tá? Ah, então aqui eu estou carregando esse arquivo, né? Então quem não conhece essa estrutura aqui para fazer a leitura de arquivos, tá? Sugiro dar uma olhadinha lá na parte básica lá do R, tá bem, pessoal? Eu não vou retomar isso aqui novamente. Intermediário, vou pegar aqui o aprovação, aprovação CSV. E aqui eu tenho o meu objeto aqui, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui em aprovação, só para mostrar ele carregado aqui, tá? Então tá aqui todo o nosso conjunto, tá? Temos 26 aqui alunos, tá? Eu vou dar um plot aqui em aprovação FREC, que é da frequência, e aprovação aprovado, tá? Só para mostrar como que está essa distribuição desses dados num gráfico, tá? E eu coloquei o PCH aqui, que vocês já sabem lá da parte básica do R, que é o muda o tipo de ícone ali, né? O caractere que tem no gráfico, tá? Então ele vai ser um preenchido. Dá um Ctrl Enter aqui. Então tá aqui o nosso gráfico aqui, ó, tá? Então vocês olhando lá aquele vídeo, eu explico mais ou menos como que funciona a regressão logística, tá? Então aqui eu tenho 0, são os que não foram aprovados, tá? E 1, o que eles foram aprovados. Então a aprovação está aqui nesse eixo, tá? E aqui eu tenho a frequência, tá? Então 0.75, 0.80 e eles estão distribuídos dentro de todos esses intervalos, 85, 90, 95 e 1, que seria 100%, tá? Então aqui temos os aprovados aqui, as frequências deles e os reprovados, a frequência deles aqui embaixo, tá? Então claramente aqui já olhando o gráfico a gente já pode ver que temos uma tendência aqui de quanto menor for a frequência, né, mais provável seja que ele venha a rodar nas disciplinas, tá? A gente tem um limiar aqui, né, que seria desse valor até embaixo aqui, ó, que estariam no meio termo, até o final aqui, ó. Tá? Dentro desse intervalo aqui, então ele pode estar mais sujeito à incerteza, né? Se ele pode vir a ser reprovado ou não. A partir desse ponto aqui, traçado para cá, a gente já sabe que ele vai ser reprovado, tá? E a partir deste ponto para cá,
a gente sabe que a frequência que determina que o aluno vai ser aprovado. Se ele tiver uma frequência maior do que esse do último ponto aqui, a gente já pode predizer que ele vai ser aprovado também. Então, só de olhar o gráfico aqui, a gente consegue ver, notar algumas coisas. Tá bem, pessoal? Outra coisa que a gente pode fazer, eu vou dar um summary aqui no aprovação, só para a gente ter uma ideia aqui como que está distribuído, tá? Então aqui temos os alunos, né? Então como são strings, né? Então tá tudo valor 1 aqui, não são numéricos, né? São caracteres, né? Então a gente tem os aprovados aqui, o mínimo, primeiro, a mediana, a média, terceiro, quartil e o valor máximo, tá? Então o mínimo é 0, o máximo é 1, a média aqui é 0,53, né? E a mediana, que é o valor que mais o valor do meio do central, né, é 1, tá? Colocando esses dados em ordem. Depois a gente tem aqui da frequência, os mesmos valores, então a gente já tem uma ideia de como se comporta esses dados aqui dentro, tá? Eu vou traçar a correlação desses dois atributos, tá? Da frequência com a aprovação, só para ter uma ideia mais ou menos se tem uma correlação ou não, tá? Então aqui gerei a correlação, então eu tenho a correlação de 0,6985. Então é uma correlação moderada, tá? Moderada para positivo, ou seja, quando uma variável cresce, a outra tem uma tendência de crescer também, tá? Eu vou criar o nosso modelo agora, tá? Então eu vou criar aqui o modelo 3, tá? E o que ele vai receber? Diferente daquela outras regressões que a gente fez, que era a simples e a múltipla, que era LM, essa aqui é GLM, tá? Então, General Linear Model, tá? Ele serve para diversos tipos de regressão, tá? Inclusive aqui para regressão logística, tá? É um modo mais genérico, tá? Então, o que eu vou querer predizer? Eu vou querer predizer aprovação, então, aprovado, tá? Til, frec. Então, quero dizer se ele vai ser aprovado com base na frequência, tá? O meu conjunto de dados, que vai ser a provacão, tá? Eu tenho um novo parâmetro aqui, family, tá? Que eu vou setar ele como binomial, tá bem, pessoal? Sugiro que vocês deem um help glm aí para vocês estudarem e verem os parâmetros, tá? Não vou entrar em mais detalhes disso aqui, mas é só para saber que ele vai utilizar a família da distribuição binomial, tá? Então, vou dar um Ctrl Enter aqui para criar o nosso modelo. O modelo está criado, está aqui. Eu vou dar um summary no modelo para a gente ver, tá? Então eu consigo ter algumas ideias aqui sobre o meu modelo. Então eu tenho a fórmula que foi criada aqui, os residuais, algumas informações sobre os residuais, os coeficientes, entre outros valores, tá bem, pessoal? Então sugiro que vocês deem uma estudada nisso aqui também, tá? O que eu posso fazer agora aqui, tá? Eu vou gerar, tá? Esse gráfico de novo aqui, tá? Então ele está gerando o mesmo gráfico ali, tá? E eu vou marcar pontos neste gráfico aqui, tá? O que seriam esses pontos? Seriam uma curva de tendência, né? Então, o que eu vou utilizar? Eu vou chamar a função points para marcar os pontos. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a frequência, então aprove frequência. Então, baseado nessa frequência aqui, tá? E o que eu vou utilizar? O modelo 3, tá? Com os valores ajustados. Então, modelo 3, cifrão fit, tá? Que isso aqui seria utilizar os valores ajustados, tá? Eu vou setar a cor para ele para vermelho, tá? A gente já trabalhou isso aqui lá em regressão simples e múltipla, esse conceito de fit value, tá? Neste caso aqui eu vou chamar só fit, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Então eu gerei a minha curva de tendência aqui, tá? Então eu tenho os meus valores aqui, aprovados e reprovados, e eu tenho uma curva de tendência. Então conforme a média vai aumentando,
tá? A frequência, desculpa, conforme a frequência vai aumentando, então a minha probabilidade de aprovação vai aumentando também, tá? Então isso aqui é uma curva que a gente pode analisar como os dados se comportam. Tranquilo, pessoal? Então eu tenho que em certo ponto aqui a chance de aprovação é bem alta. Tá bem, pessoal? Então aqui, ó, 0,9 mais ou menos, que é mais ou menos por esse ponto aqui, eu tenho que a probabilidade dele ser aprovado é bem próxima de 1, né? Bem alta essa probabilidade. Tranquilo, pessoal? Se vocês derem uma olhada lá naquele vídeo que eu tenho sobre o ECA, eu explico um pouquinho mais sobre esta reta aqui. Essa reta não, essa curva, né? A reta é boa, né? Uma reta curva, como diria Galvão Bueno. Tá bem? Tranquilo. Vocês podem mudar esse ponto também, colocar outros para vocês visualizarem, tá? Bom, eu já tenho o meu modelo, né? Agora eu vou carregar aquele outro conjunto que eu vou utilizar para fazer a predição, tá? Então eu vou criar um objeto chamado prever aprovação aqui e vou fazer a leitura daquele arquivo, tá? Dá um Ctrl Enter aqui, desktop, R, R intermediário, prever aqui. Dá um Ctrl Enter, então carreguei o objeto. Vou dar um Ctrl Enter aqui só para mostrar. Então tá aqui o meu objeto, tá? Então tenho alunos e tenho as frequências e não tenho a aprovação se ele foi aprovado ou não, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna nova. Então eu vou chamar prever aprovação, que foi esse objeto que eu criei, né? Como a gente pode ver, não tem a coluna aprovado, tá? Então eu estou criando aqui então cifrão o nome da coluna que eu quero, né? Então essa coluna vai ser adicionado a esse conjunto de dados, tá? Esse objeto que eu criei. Eu vou chamar a função predict, então ele vai receber esse novo atributo, ele vai receber o predict, que vai ser a predição, né? O que que eu vou utilizar? Vou utilizar o modelo 3, que foi aquele modelo que eu criei aqui em cima com a função glm, tá? New data, tá? Que vai ser um novo conjunto de dados ou objeto que eu importei, né? Que é prever aprovação. Então ele vai utilizar aquele modelo, tá? Para predizer esse new data, esse novo conjunto aqui, tá? E o type eu vou setar ele como response, tá? Vocês podem colocar response aí que não vai ter problema nenhum. Depois vocês dão uma olhada nessas variáveis que tem nas configurações para vocês terem uma ideia de como que se comporta, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Então ele criou e já deve ter criado a nossa coluna lá no objeto, tá? Se eu der um Ctrl Enter agora aqui, então eu vou ter aqui, tá? A probabilidade de aprovação dos alunos com base na frequência, tá? Então ele vai dizer aqui, por exemplo, que esse aluno que está 100% frequente, ele está com 0,9918% de chance, ou seja, 99% de chance de ser aprovado. Ele nunca vai chegar a 1 porque ele está sujeito ao acaso, tá? Mas ele dá uma boa ideia de como se comportam. Por exemplo, esse aluno que tem 99% de presença, tá? Ele tem 98% de ser aprovado. Em compensação, um aluno que tem 0,78 de presença, ele tem uma probabilidade de aprovação de torno de 11%, por exemplo, tá? E temos outros valores menores, como por exemplo estes dois aqui, ó, o I e o Q, que eles têm 76% de presença. E eles têm uma probabilidade de ser aprovado de 0,06, tá? Então, na verdade, o que a gente criou aqui foi uma tabela foi um atributo, né, com as probabilidades deles serem aprovados ou não. Tranquilo, pessoal? Se eu der só na aprovação aqui, ele vai puxar só essa coluna para mim aqui, né? Então vai puxar só os valores que estão contidos nesse atributo, tá? Mas eu prefiro esse outro aqui que dá pra gente ter uma ideia melhor aqui de como que tá a distribuição, tá? Então mais ou menos isso que vocês podem fazer com a regressão logística, tá? Fazer umas previsões baseadas nos conjuntos de dados aí.
se acontece ou não acontece. Por exemplo, se a pessoa vai ficar doente ou não, com base em alguns sintomas, uh, se vão ser aprovados ou não, se um dado candidato vai se eleger ou não com base no gasto que ele está disposto a fazer na campanha. Tá? Já existem alguns estudos nesse sentido aí, que eles pegam os valores que os candidatos pretendem gastar na campanha, tá? E submetem algoritmos como o de regressão logística para predizer se aquele candidato vai ser eleito com base nos gastos ou não. Tá bem, pessoal? E assim como outros estudos, sugiro que vocês deem uma olhada nas outras possibilidades, tá? Eu acho que futuramente lá na parte avançada do R, que a gente vai trabalhar só com algoritmos mesmo, acho que a gente retoma esse conceito aqui de regressão logística e talvez a gente faça alguns exemplos diferentes também. Eu acho que era isso aqui, né? Então, quem gostar, dá like aí, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações, convide os colegas. Qualquer dúvida deixa nos comentários e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!